Bem-vindos ao nosso canal de cripto, eu sou o Gabriel e nesse vídeo eu vou trazer uma análise bem rápida, mas completa e rica de detalhes sobre o Bitcoin. O que está fazendo o Bitcoin ficar aprisionado nesse centro gravitacional, tá? Como essa tensão e essa guerra no Oriente Médio impacta o preço do nosso Bitcoin, impacta o preço das ações, como que isso impacta no seu bolso, impacta a inflação aqui no nosso país. Tudo que eu vou te pedir é para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e não perder para não perder nenhum conteúdo, tá? Vamos pro vídeo. Quem veio pro meu colo é o nosso amigo aqui assistente, quis vir pro meu colo aqui enquanto eu tô gravando. Eu tô plotado aqui no gráfico diário, tá? Do Bitcoin. Quando a gente tira o zoom, a gente vê que o Bitcoin ele tá preso há muito tempo, desde janeiro de 2023, praticamente o ciclo inteiro, nessa nossa figura de cone, tá? Nesse cone de alta. E vocês vejam que o Bitcoin ele tá. Deixa eu tirar aqui os indicadores. O Bitcoin ele tá extremamente preso nessa região aqui, tá? E quando a gente olha essa região, a gente pode restringir mais um pouquinho aqui em 69 mil, aqui mais ou menos. A gente vê que essa região aqui, elas são os dois topos do último ciclo, tá? De 64 mil e 69 mil. Então o Bitcoin ele está preso entre esses dois topos do ciclo passado. A gente tem esse centro gravitacional segurando o Bitcoin. Tá difícil da gente perder 64 como suporte, mas também muito difícil romper 70 como suporte. De fato, quando isso acontecer, a gente vai tomar um novo rumo. Se a gente perder 64 como suporte, de fato, a gente pode buscar fundos mais agressivos. A gente pode buscar 40 mil dólares como fundo, 45, 50 mil dólares como fundo. Por outro lado, se a gente romper a resistência de 70, significa que o nosso fundo foi em torno de 59 mil dólares. E a gente pode voltar a estressar os patamares mais altos antes do tempo, lá em perto de 106 mil dólares, por exemplo. Tá? Gabriel, o que, que vai acontecer? A gente pode ter uma ideia, tá? Não tem, um mercado é muito difícil você acertar topos e fundos, por isso que aqui eu sempre prezo um pouco de conservadorismo mesmo no mercado de alta volatilidade como o mercado cripto. Eu sempre prezo para vocês focarem no preço médio. Mas o que a gente tem que olhar são os indicadores. Em toda essa situação aqui, a gente viu o nosso canal de Keltner bem apontado para baixo, a nossa banda de Bollinger bem apontada para baixo. Isso tudo indicava uma continuação de tendência de baixa. Nesse momento, a gente vê que o canal já se lateralizou. A gente, nesse momento, lateralizou-se no canal. A gente olha os volumes aqui e vê que o volume, a gente tem tido um volume comprador maior, e o que a gente está esbarrando agora, basicamente, são resistências técnicas e históricas. A histórica é entre 69 e 70 mil dólares, e as técnicas, quando você olha, são os indicadores principalmente da banda de Bollinger e do canal de Keltner, que são, nesse momento, no diário, a upper da banda de Bollinger, que está ali em torno de 71,724, e a mediana do canal do Keltner, que faz também uma congruência ali, uma confluência com a mediana da banda de Bollinger em torno de 68,700, justamente bem próximo a essa região toda. Então são muitos indicadores técnicos que prendem a gente nessa resistência, tá? Da mesma maneira que quando a gente vê aqui, vê 62,300 e vê aqui 63,800, bem próximos aos 64 que seguram a gente. Então, os vários indicadores apontam para esse centro gravitacional que está prendendo o Bitcoin. Se a gente se livrar um pouquinho, a gente consegue vir buscar aqui os 76 mil dólares, 75.300, ali em cima, que já seria a upper do canal do Keltner, tá? E é natural, quando a gente vira aqui tocar a upper, a gente fura ela um pouquinho, então de 75.397, nesse momento a gente poderia buscar os 76 mil dólares, tá? O que a gente precisa nesse momento é de confiança no mercado. A gente está vivendo um período de instabilidade absurdo por conta de todas as guerras subsequentes, todas as invasões, todas as tensões, as guerras tarifárias que eu sempre falo para vocês aqui. O macro impacta diretamente no mercado cripto. O mercado cripto sente mais que o mercado tradicional do que a bolsa, porque ele é um mercado de alta volatilidade, de alto risco, 24/7 sem regulamentação. Então tudo isso se a bolsa sofre 1%, o mercado cripto vai sofrer 20%, tá?
Um exemplo. Isso teoricamente, porque na prática a gente viu a prata, que é um ativo seguro, colapsar 40% num dia e retornar. Eu não estou aqui falando que prata é igual a Bitcoin, eu estou falando que existem exceções, tá? O que a gente tem que entender é por que o Bitcoin deu essa resposta hoje, principalmente pelo discurso de Donald Trump. O mundo inteiro estava numa tensão absurda ontem. O barril de petróleo, quando vocês podem olhar aqui, ele chegou a bater cerca de 116 dólares, próximos ali aos 120 dólares, tá? E por que ele recuou e hoje opera ele na casa de 90 dólares? Porque basicamente Donald Trump deu um discurso dizendo que a guerra vai acabar em breve, que os Estados Unidos já destruíram praticamente todo o poder bélico do Irã, que o Irã praticamente não tem mais mísseis, não tem mais drones, não tem mais marinha, não tem mais exército, não tem mais estrutura militar, que o Irã está caótico. Apesar do Irã continuar negando e continuar dando esses ataques de drones que basicamente não estão tendo o mesmo dano que os Estados Unidos têm tido às estruturas iranianas, eles continuam atacando os Emirados, eles continuam atacando aliados dos Estados Unidos por todo o Oriente Médio e ameaçando até mesmo a Europa com possíveis mísseis de longo alcance que Donald Trump diz que já tinham esses mísseis prontos, mas que ele destruiu toda essa estrutura. É, Para quem não sabe, o que fez o Donald Trump invadir o Irã foi que a inteligência americana alertou que em cerca de uma semana eles teriam armas suficientes para atacar bases americanas em toda a Europa. Eles teriam o urânio enriquecido a ponto suficiente de fabricar armas nucleares. Isso fez ele tomar essa atitude, né, absurda. E como o Irã não tem força para atacar diretamente os Estados Unidos, ele ataca aliados. E mesmo assim ele não tem força suficiente para atacar os aliados. A verdade é que toda essa campanha de que esses países, de Irã, a própria Rússia, a Venezuela, fazem como grande potência militar, quando vão para a prática, não é bem assim. A Venezuela caiu extremamente rápido. Os Estados Unidos, em 40 minutos, extraiu o ditador Nicolás Maduro de lá. O Irã não aguentou um dia de guerra com os Estados Unidos, a inteligência foi lá e eliminou o Ayatollah Khamenei com um dia de guerra, tá? A gente está aí no 7º dia de guerra, se não me falha a memória. E os Estados Unidos já destroçou o Irã. Isso sem atacar com todas as forças. Os Estados Unidos ainda apoia a Ucrânia na guerra. A Rússia, que é uma potência muito maior do que o Irã, está sofrendo para ganhar a guerra com a Ucrânia. Vocês acham que se ele pudesse ter matado o Zelensky, ele não já teria matado? Ele não matou porque não conseguiu. É óbvio que não conseguiu, porque a Ucrânia tem um apoio bélico e de inteligência americana também. Isso tudo tem esse impacto. Mas a verdade é que esses países, eles, na prática, quando se são testados, eles não são tão fortes quanto parece. Já os Estados Unidos prova que o lastro do dólar é na força militar. A força militar americana é absurda. Então, o Trump com esse discurso, ele acalmou o mercado. Ele fez a cotação do petróleo cair. Ele fez a bolsa dar uma respirada mais tranquila. Com exceção da parte financeira aqui, a gente vê JP Morgan operando ali mais ou menos a 0,15 positivo. A gente vê o Wells Fargo ali a menos 1,98, Bank of America menos 1,95. Por outro lado, a área de tecnologia, a área de comunicação, também de tecnologia, que é a Meta, a Google, a Amazon, a Tesla, o resto do mercado tem operado positivo no dia de ontem, por conta dessas falas de Donald Trump de ter acalmado o mercado. Isso também impactou o Bitcoin. O Bitcoin que respirou positivamente ontem, a gente fez praticamente ali quase 4%, tá, no dia de ontem, e hoje a gente já está em praticamente 3% de alta, fazendo a mínima em 68.400 e a máxima em 70.468. Nesse momento, bem próximo à máxima, a gente está operando ali em 70.460 ou 458. Perdão, a máxima foi 71.295 dólares. Me perdi aqui olhando e olhei o preço de fechamento. A gente está bem próximo à máxima, tá? A máxima dos últimos dias que a gente pode olhar aqui, praticamente desde fevereiro, de 5 de fevereiro. Nossa máxima foi em 4 de março, onde a gente fez a máxima em 74 mil dólares. É
nesse momento é para lá que o preço está arrumando, mas a gente vai ter que dar uma olhada em como que está o mercado hoje. Por quê? Como eu falei esse tempo todo, eu não acho que a gente vai romper sem alguma entrada de capital grande, apesar dos ETFs já terem dado ah, ah, saldos positivos, apesar de ter muita notícia positiva no mercado. Quando a gente olha o mapa de calor está bem quieto, tá? A gente tem aqui uma liquidação ali em 70 mil dólares, na casa de 50 milhões de dólares, tá? Bem ali próximo a 70 mil dólares. Então, isso pode mostrar que a gente pode vir buscar essa região aqui. Resta saber se quando a gente liquidar tudo isso aqui, que é bem fácil, isso vai acontecer, a gente vai bater nessa possibilidade. Quando esse capital for liquidado, se a gente vai pegar esse capital como um pullback, como um impulso para liquidar, pegar capital e voltar estressando aonde? Voltar em direção à upper do canal do Keltner, lá em torno de 75 mil dólares. Seria excelente para o mercado, seria excelente para a gente voltar a ter a euforia, não a euforia, mas a perseverança, a positividade no mercado. O nosso Fenegreed está muito difícil, tá? Quando a gente olha o nosso total, do nosso total, a gente vê que o que, na meu ponto de vista, a gente precisa, a grande virada de chave, vai ser quando a gente voltar aqui para cima para os 3 trilhões de dólares. Quando a gente voltar para 3 trilhões de dólares no mercado cripto, é porque o mercado retomou a confiança das criptos, e aí sim a gente vai buscar patamares mais altos. Outra coisa que fez o Bitcoin buscar essa alta é a nosso DXY. DXY que caiu ontem, hoje chegou a cair consideravelmente também. A gente baixou ali para torno de 98,5. Quando o DXY cai, o Bitcoin sobe. Eles guardam uma correlação de inversa, tá? De inversa proporcionalidade. DXY cai, Bitcoin sobe. Para quem não sabe, o DXY ele mede a força do dólar americano frente a uma cesta de moedas estrangeiras, euro, iene, enfim. E o DXY ele estava caindo por conta da guerra, deu uma certa respirada por conta das falas do Trump, e essa queda ajuda também o Bitcoin. A gente tem que ficar ligado. O que vai acontecer? Óbvio que toda essa questão de guerra impacta absurdamente o seu bolso. Diversos países no mundo, como no Canadá, a gasolina já sofreu um aumento bem grande por conta desse combustível, por conta do barril de petróleo. Aqui no Brasil, a previsão é para um aumento de combustível por causa dessa alta do preço de petróleo. O Trump tenta acalmar o mercado, mas o medo e a instabilidade ainda pode reinar por aqui, tá? É importante vocês ficarem de olho no mercado macro. Eu acho que graficamente falando, o Bitcoin não tem muito o que fazer, ele está lateralizado, preso dentro desse canal, e a gente vai precisar de um peteleco de alguma coisa externa, ou para cima ou para baixo. Nesse momento, o meu lado otimista e o meu lado com os Estados Unidos acabando com essa guerra logo, porque na minha análise isso vai acabar logo, o mercado vai reagir de maneira positiva e pode ser o estopim para o Bitcoin, para o dinheiro voltar e para o Bitcoin voltar. Tem muito mais coisa para falar, mas eu não quero muito prolongar nesse vídeo, tá? Fica ligado no canal, me segue lá no Instagram. O QR Code está aparecendo aí na tua tela, só escanear com o seu celular, porque lá eu posto bastante informação. Quem quer saber mais sobre o que está acontecendo na guerra do Irã, vai ver meu último vídeo lá. Eu expliquei tudo o que aconteceu, expliquei quem foi o Khamenei, expliquei o porquê que isso está acontecendo, expliquei como isso aconteceu. O vídeo está bem interessante, eu trouxe um reflexo histórico de tudo que aconteceu lá, tá? É bom você se manter informado, informação é vida. E eu vou ficando por aqui. Bons treinos a todos vocês.